E aí galera, beleza? Salgador daqui, eu vou tentar gravar um vídeo assim, né, meio que um podcast. Eu tô na rua, voltando pra casa, tô andando. E aí talvez tenha um ruído no fundo, né? Mas eu vou tentar depois tirar um pouco do ruído. É uma experiência que eu vou fazer e, bom, se der certo, deu. Se não der, não deu. Mas vamos lá. Eu tenho assistido vários vídeos de RPG ultimamente. E sobre filosofia de RPG, sobre pensamento de como funciona e a evolução do hobby no mundo, né? E também dos sistemas, da evolução dos sistemas, da evolução do pensamento do hobby e de como ele é aplicado e jogado nos dias de hoje e na evolução que aconteceu. Tem tantas, mas tantas maneiras diferentes de se jogar RPG e é incrível. Porque todo mundo vai falar que a maneira dele é a maneira certa e vai defender com unhas e dentes aquela maneira que ele aprendeu a jogar, né? Mas eu acho que isso é um pouco contraproducente. Se a gente está tentando ter diversão nesse hobby, se a gente está tentando sempre ter jogos melhores, objetivamente melhores, ou seja, os jogos que a gente se diverte mais, os jogos que a gente tem mais oportunidade de aprender, ter experiências legais, a gente tem que ter uma mente mais aberta para ouvir a opinião dos outros e refletir sobre os nossos costumes e como que a gente joga e por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. E é muito interessante porque parece que, acho que foi durante a primeira década dos anos 2000 que o hobby meio que se dividiu, já era dividido, mas a divisão ficou mais forte em três aspectos, que seriam o aspecto narrativista, o aspecto simulacionista e o aspecto gameista. Sendo eles, o aspecto narrativista, a sua congruência, o seu ápice mais polarizado, os story games, os jogos de história, né, que você praticamente não rola dado, que você está tentando fazer as coisas mais dramáticas possíveis, você está alterando as coisas em prol da história, em prol da narração. Os jogos mais gameistas, eles são mais focados em minimizar ou maximizar atributos, diminuir ou aumentar a força dos personagens baseados literalmente na ficha de personagem, no sistema mecanizado e também no sentido tático e manobrar as miniaturas no campo de batalha, e esses seriam mais gameista. E também o simulacionista, que seria realmente um mundo que respira, né? Um sistema que consiga simular melhor a estrutura real daquele mundo ficcional, né? Então você tem que ter um sistema mais pesado de regras para conseguir fazer isso. E é óbvio que todo RPG ele vai ter um pouco de cada um desses elementos, né? É como uma pizza, né? Eu tenho acompanhado muito Alexander Macris, que ele é o autor de Arbiter of Worlds, que ele é o autor de Adventure Conquer King System, que eu estou gostando muito. Ele é simulacionista. E ele diz muito isso, que o RPG ele é como uma pizza, que ele vai ter a massa, o molho de tomate e o queijo. Então são esses três elementos, narrativista, gameista e simulacionista. Todos os RPGs têm que ter isso, mas existe um aspecto que você consegue diminuir ou aumentar esses elementos dentro do jogo. E Alexander Macri, ele é simulacionista, então ele diz que a simulação ela é como se fosse a massa da pizza. Você consegue ter uma pizza sem molho de tomate, você consegue ter uma pizza sem queijo, mas você não consegue ter uma pizza sem a massa da pizza. Por que ele diz isso? Porque se você não tem uma realidade ficcional onde os personagens estão habitando e as ações daqueles personagens não tem consequência nessa realidade ficcional, você não tem causa e efeito. Se você não tem causa e efeito, qual que é narrativamente o motivo dos personagens tomarem decisões e ações? Porque, digamos assim, um exemplo, se eu quero comprar espadas na cidade A para vender na cidade B, eu vou lá na loja e falo, quanto custa uma espada? Esse é o primeiro nível de escrutínio ficcional que o meu personagem está encontrando nesse mundo. Se coloque, faça o roleplay, habite esse personagem, entre na mente desse personagem. O mercador, ele está numa cidade e fala, quero comprar 10 espadas. O vendedor fala, cada espada custa 10 peças de ouro. Ele compra as 10 espadas, ele vai na outra cidade e vende.
E aí o mestre faz uma regra da cabeça dele. Não é um sistema muito simulacionista, é um sistema mais narrativista. É mais dramaticamente satisfatório para o jogador que ele venda mais caro, o mestre deixa ele vender mais caro. Beleza, passou no primeiro nível de escrutínio, mas vamos para o segundo nível de escrutínio da ficção. Óbvio que jogadores respondem a incentivos, então ele conseguiu lucrar, ele vai tentar fazer isso de novo. Veja que agora nós temos um segundo nível de escrutínio. Existe um sistema de incentivo no jogo onde o jogador quer lucrar dinheiro, o personagem quer lucrar dinheiro. Mas se o sistema não faz uma simulação verídica e verossímil disso, no segundo nível de escrutínio, a ficção colapsa e a imersão acaba. Por quê? Por causa que ele vai lá tentar comprar as espadas de novo e o mercado não reagiu a isso. Então, se a gente expandir mais um pouco o nosso exemplo e a gente fosse comprar todas as espadas que a cidade tem a oferecer, quantas espadas a cidade tem a oferecer? Porque se eu for comprar todas, quer dizer então que o capitão da guarda não vai poder usar as espadas para defender a cidade quando os goblins atacarem. Mas se eu sou um sistema narrativista e eu quero que seja dramaticamente só realmente o que importa, essas questões estão desconectadas, não existe uma simulação e a gente acaba no terceiro nível de escrutínio, perdendo a verosimilitude do mundo de fantasia e perdendo a imersão, porque a gente percebe que é tudo falso. E quando a gente percebe isso, a gente entra num estado de tipo sair da caverna de Platão. A caverna de Platão é uma analogia filosófica de que tipo as coisas ali dentro são sombras, são tudo mentira. E quando a gente percebe que a gente está dentro da caverna de Platão, a gente perde o interesse, a gente perde a imersão. Então, para concluir esse vídeo, para não ficar muito longo, sobre essa primeira filosofada RPGística, eu acho que a gente tem que analisar como estamos balanceando essa nossa pizza de RPG. Se a sua pizza tem muita pouca massa, se ela não tem muita pouca simulação, eu não quero preparar muito, meu mundo vai reagir ao que os personagens fazem, né? Vai ser mais um narrativista e dramático. Você quer que seus personagens estejam imersos nesse mundo? Você quer que eles se sintam nesse mundo? Você quer que eles realmente se sintam esses personagens? Quantos níveis de escrutínio o seu mundo consegue sobreviver com você literalmente naquele momento, sem preparação alguma, bolando respostas para eles? Por mais que você seja um cara inteligente, eu acho que não vai sobreviver ao segundo nível de escrutínio, porque ninguém é uma máquina, ninguém consegue analisar e renderizar um mundo com tanta fidelidade assim. Então você precisa de um sistema um pouco mais robusto. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu respeito a sua, deixa a sua nos comentários. E, bom, é isso aí. Cada um joga de um jeito diferente, não tem um jeito correto de jogar. Mas eu defendo que existem maneiras que a gente pode aproveitar melhor o hobby e aproveitar melhor a experiência. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Boa diversão, bons jogos e que Deus abençoe todos vocês. Abração.